O saudosismo é a melhor mercadoria da cultura pop moderna. De Star Wars a He-Man, parece que as empresas de entretenimento perceberam que é muito mais fácil vender produtos para o mercado da nostalgia do que criar novas franquias para os jovens. É uma questão de custo-benefício. Criar algo novo despende energia criativa e é incerto que alcance sucesso. Vender algo velho em nova roupagem é lucro certo. No episódio de hoje do podcast O Estilo da Letra, vamos mergulhar nessa questão aproveitando a volta da banda Oasis com sua formação original, com os dois irmãos Gallagher, como Caim e Abel, juntos novamente. Vamos dissecar todos os aspectos dessa volta da banda outrora considerada sucessora dos Beatles, um fenômeno do pop britânico dos anos 90 que eram tão bons em fazer música quanto em fazer polêmica. Além deste tópico quente, vamos analisar a queda que vem sendo verificada no mercado de grandes shows no Brasil. Será meramente um reflexo da conjuntura econômica ou esconde-se aí outros fatores para o esvaziamento dos espetáculos? Nesse nosso 11º episódio, nós não contamos novamente com a presença do Elinho Guadalupe, porque ele está estudando, está fazendo faculdade, porém, temos a presença aqui do Fred, que é a nossa nova adição ao Estilo da Letra. Então, já começando com ele, nosso amigo Fred, companheiro. Fred, o cancelamento de grandes shows por falta de público é consequência do cenário econômico no Brasil somente? Boa noite, Júlio. Boa noite, André. Boa noite, Elinho, que não está aqui, mas vai nos ouvir com certeza. E boa noite para todos os sobrinhos e sobrinhas da letra que estão aí do outro lado, curtindo esse nosso podcast. Então, Júlio, qual é a percepção que a gente tem? Sim e não. Por que sim e não? Realmente, eu entendo que eu que sou um homem do mercado financeiro, vocês bem sabem. Na verdade, a percepção que a gente tem é que a gente tem que tratar de algumas prioridades. Com o custo de vida mais alto, né, inflacionado aí, principalmente depois do período da pandemia, e tendo que lidar também com ajustes aí que, felizmente, né, a economia do país está conseguindo colocar nos trilhos, né, por isso vem a questão do não, né, então as pessoas estão tendo que priorizar, né, estão tendo que priorizar determinados gastos aí, lazer e essa coisa toda. Eu acho que isso tem prejudicado também o cenário, mas ele é mais amplo do que isso. Por outro lado, a melhoria da renda, um cenário de inflação controlada, como a gente está vivendo agora, inclusive agora no mês de agosto foi fechado inclusive com deflação, né? Houve uma deflação, aí, um cenário que não era esperado pelos pessimistas de plantão, mas já era traçado pela organização da economia brasileira, né? O aumento do PIB, né? Isso, né? As coisas estão ainda num passo que a gente gostaria que fosse um pouco mais acelerado, mas estão num caminho, né? Então, por um lado, você tem uma melhora de renda, a pessoa já tem índices de desemprego diminuindo, inflação controlada, mas por outro lado também tem uma questão que eu acredito que as pessoas estão realmente priorizando coisas mais importantes, digamos assim, para o momento, né? Aumento de poupança, pagamento de dívidas contraídas, inclusive no período da pandemia, que a gente ainda vive esse rescaldo. Mas eu acho que a coisa abrange também por outras questões, como, por exemplo, o custo dos shows, né? O custo dos shows está muito alto, por N detalhes, acho que a gente vai tocar nesse assunto. Verdade. A gente vai aprofundar esse assunto aqui, e aí também não é só uma questão do organizador malvadão, tem muita coisa por trás disso, né? A questão da meia entrada, a questão da oportunidade, né, de você conseguir artistas, principalmente internacionais, que venham para o Brasil quando eles estão com agendas no exterior muito mais lucrativas, né? E, então tem muitos detalhes aí que tem inflacionado, que tem influenciado nessa questão dessa crise, né, nos shows brasileiros. O caso Ivete Sangalo e Ludmilla, ele passa um pouco à margem disso, porque ali, pelo entendimento que eu tenho estudado, tenho visto, é mais uma questão de megalomania das produções aí que majoraram a expectativa quando a realidade não se comprovou. Mas basicamente é isso. Eu acho que a economia atual ela pode influenciar tanto positiva
quanto negativamente. Eu acho que ela vai passar até a ser mais... vai ter um peso maior positivamente daqui para frente, daqui até o fim do ano. Então, André, você acha que ultimamente nós temos tido assim shows em que os artistas, eles cantam assim em playback. Na verdade, eles não cantam, né? Eles estão ali fazendo uma mímica. Você acha que isso também ajuda a afastar um pouco o público? O público, a depender do artista, ele quer ver o artista. Ele não pensa muito nisso, nessas questões mais técnicas. Às vezes, eu creio que ele nem percebe. Quem é músico, quem é do métier, digamos assim, percebe. Eu, no show da Madonna, assisti pela TV, tava eu e a Natália, minha esposa, e aí a Natália falou, ela tá fazendo playback. Eu demorei para perceber que a Madonna tava fazendo playback, porque é tão sincronizado. E aí eu falei, é verdade, ela está fazendo playback. Aí me bateu uma certa decepção. Eu percebi que a Madonna cantou algumas músicas de fato, e outras ela fez playback. E isso tem acontecido muito, sem falar no famoso Pro Tools, que é quando você corrige a voz do vocalista no palco. Então você leva um estúdio para o palco hoje. Tudo é possível no palco, tudo é possível. E o público ele não tem muito a ideia disso, a dimensão disso. Outro dia eu tava vendo o negócio do Rock in Rio, né? Parece que tem gente que fica lá 5 horas numa fila pra tirolesa. Que tem lá no Rock in Rio, e nisso o cara tá perdendo os shows, tá perdendo a apresentação. Então, quer dizer, na verdade, o que nós temos hoje em dia, então, é um show que é mais uma experiência do que propriamente um evento musical, no sentido, né? Eu ouvi num podcast desses aí, eu esqueci o podcast, que o cara falou assim, olha, sabe o que acontece hoje? É que você vai para um parque de diversões e de repente tá rolando um show. É ao contrário, você não vai pro show, sabe? É tanta coisa. E outra coisa, em cima do palco, tem tanta coisa acontecendo, cara. Tem gente dançando, tem gente transando, tem gente tomando cerveja, tem gente, sei lá, é tanta coisa acontecendo no palco que você não consegue ver o músico cantando, tocando guitarra. Poxa, eu não gosto de ficar voltando, no meu tempo, blá, blá, blá. Mas assim, é muita coisa acontecendo no palco. E tem aqueles jogos de luzes maravilhosos, tal. DJ, né? Esses DJs que tocam por aí. Poxa, os caras fazem do palco, assim, um lugar encantado, assim. O palco já é um espetáculo. Pegando esse gancho, né? É que a questão, na verdade, é que o mercado, ele é a materialização do algoritmo. O que o algoritmo faz no meio das redes, o mercado faz na vida real, no campo da materialidade. E o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, os shows hoje, ou na verdade qualquer coisa hoje é movido pelo que o mercado pede. E o mercado entrega aquilo que o público está pedindo. Então eu acho que a gente está vivendo uma geração, né? A gente vive numa geração hoje que o espetáculo está acima da obra. O espetáculo como um todo. Mas, Fred, a obra não seria o espetáculo em si? Isso era, né, antes. Mas hoje, a marca Rock in Rio hoje, ela é maior do que os artistas que lá aparecem. As pessoas não vão para ver a Ivete Sangalo no Rock in Rio. Elas não vão para ver o Sepultura no Rock in Rio. Elas não vão para ver o Iron Maiden no Rock in Rio. Elas vão para o Rock in Rio. Elas vão tirar selfie no pórtico lá, vão publicar nas suas redes sociais. Elas vão, com todo o orgulho do mundo, postar dizendo que ficaram 5 horas para pegar a tirolesa do Rock in Rio. Então, a música, a arte, ela é totalmente marginal a esses grandes festivais que têm ocorrido por aí. Eu fico imaginando se tivesse uma tirolesa no Woodstock. Ou no momento da apresentação lá do Jimi Hendrix, se houvesse essa tirolesa na época do primeiro Rock in Rio, em que veio o Freddie Mercury, ele fez um show histórico. A experiência era
olhar o Freddie Mercury cantando. Com efeito ou sem efeito, eu acho que sem efeito, era a apresentação, aquela coisa fortíssima, né, que aconteceu. Então, eu não sei em que ponto nós perdemos isso. Não, eu acho que nós não perdemos isso. Muita gente vai ali para ver o artista e se emociona ao ver o artista e curte e tem momentos inesquecíveis. Mas concorre com o artista outras manifestações, outras atrações. De qualquer forma, o Júlio, como sempre, aquele tiozão que fala, no meu tempo, eu imagino lá no Woodstock, se houvesse uma tirolesa. Explica para 80% dos ouvintes gente, o que foi o Woodstock. Pessoal, quem não sabe o que é o Woodstock, vão lá no Google, tá? Tem um cara que falou isso, não foi? Nas eleições aí, um otário. O pior é que eu nem sou tão velho assim. Vocês acham que o mercado está saturado com excesso de saudosismo? Que é um tema que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que é a volta do Oasis, né? Várias bandas voltando. Então, será que, assim, cadê as coisas novas? Eu não sei. Eu sinceramente não entendo dessa forma. Não sei se é por esse caminho. Eu acredito, né, que o saudosismo ele sempre vai existir, sempre vai estar presente. Mas eu não acredito que essa nova geração de consumidores esteja muito apegada a isso, não. Pelo contrário, eu acho que o público mais jovem tem consumido muita novidade, viu? E não tem se apegado muito ao passado, não. Eu acho que nós mesmo aí... sem fazer nenhum tipo de piada assim, com o que nós falamos agora há pouco a respeito do Júlio e seu saudosismo, mas acho que a gente fica mais apegado a essas questões e fica comemorando retornos e também fica fazendo comparações com o tempo que a gente viveu e tal, mas acho que atualmente não, cara. Eu acho que para os shows populares hoje mesmo, a novidade impera, tanto que você vê a força de Glória Groove, da própria Paulo Vittar, que não é tão nova assim, mas é um fenômeno recente, realmente. A Ludmilla, a Anitta... Poxa, uma Maneskin, uma Maneskin. Falando até do rock, Greta Van Fleet, que até aquela velha história de que o rock morreu ou tá vivo, ele tá respirando sob aparelhos, mas ainda tem gente aí produzindo coisas e tendo consumo para isso. E o grande problema que eu vejo é que as bandas que ajudaram a criar esse movimento todo que a gente vê hoje, de grandes shows e tal, eles estão ficando muito... As pessoas, os integrantes dessas bandas estão ficando muito velhos quando não estão morrendo, né? Então, as voltas, esses revivals de bandas muito antigas, acabam virando um pastiche de si mesmo, assim, né? Por mais que a gente não queira aceitar... o Deep Purple, por exemplo. O Deep Purple é uma banda que nunca parou. Ela tá nativa até hoje. Lançou um disco recentemente muito bom, por sinal. O próprio Rolling Stones, o último álbum é excelente. Mas, infelizmente, por mais novo que seja o material que eles lançaram, eles ainda carregam consigo aquela nostalgia. E eu não sei se o povo, né, o público mais jovem tá preparado ou tá ouvindo isso, entendeu? Mas o que é novo, eu acho que tá sendo consumido. Eu também acho, haja vista os streamings, você vê aí os tracks, algumas músicas, algumas faixas estourando e a gente vai ver o que é isso. De repente é uma coisa legal e a gente acaba conhecendo pelo próprio Spotify as coisas novas. Bom, gente, então é complicado, né, a gente analisar essa questão do mercado dos grandes shows. Eu acho que talvez a gente possa investir um pouco mais, talvez devamos investir um pouco mais em shows menores, mais acessíveis, com uma produção mais humilde, talvez mais modesta. Mas talvez essa coisa dos grandes shows, ele demore um pouco para voltarmos a ter esse fluxo de pessoas. Eu penso isso. É verdade, Júlio. Eu acho que o Fred falou da pandemia. E é verdade, assim, a pandemia, tava todo mundo louco para sair de casa. Então, deu boom. E aí depois as pessoas começaram a ter outras prioridades também.
os grandes shows começaram a cair. Eu tenho alguns números aqui, por exemplo, o João. Antes da pandemia, ele cobrava R$90 mil num show. Depois da pandemia, com esse boom, ele começou a cobrar 250 mil. E agora ele cobra 600 mil. Então, os cachês também inflacionaram. Os shows ficaram muito caros. E, claro, que um festival ele agrega muito mais coisas. Não só o show em si, os cachês em si, mas também toda a estrutura. O Lollapalooza, por exemplo, ele cobra R$850 no ingresso baratinho, mais 20% de serviço de internet. R$850 no baratinho. No baratinho, mais 20%. Então, assim, tá caro. As pessoas começaram a dar prioridade para outras coisas. Uma das coisas é que esses ingressos geralmente são comprados com cartão de crédito. Então, o cara parcela aí em 10 vezes, ele não consegue ir em 3, 4 festivais. Sim. Tem essa. Também tem a questão dos patrocínios. Por exemplo, o Itaú, que patrocinou a Madonna. O cachê da Madonna, absurdo, 17 milhões. Quem é que consegue pagar para a Madonna? A Madonna vem para um festival aqui? Claro que não. Entendeu? Tem uma coisa interessante que é o chamado art washing. É um conceito interessante que essas grandes empresas, por exemplo, o Banco Itaú, os caras cobram juros altos de todo mundo, cartão de crédito muito alto, eles são malvadinhos, são malvados. E aí o que eles fazem? Eles patrocinam um grande evento, cultural, um grande artista, e aí dá uma lavagem artística na marca, e aí todo mundo esquece que eles são malvadinhos, entendeu? Então essa coisa do art washing, muitas marcas estão fazendo isso. Uma outra coisa, por exemplo, um palco para uma festa de 10 mil pessoas custa R$220 mil. Imagina uma estrutura de um Rock in Rio, é muita grana, então você precisa colocar isso no ingresso. É isso aí, gente. Eu acho que fizemos uma bela análise sobre a queda dos grandes shows no Brasil. Bom, agora nosso segundo tópico deste podcast, desse 11º episódio. Aliás, lembrando, não deixem de curtir, comentar, compartilhar aí, porque dá uma força pra gente. Então, o nosso segundo tópico, gente, é a volta do Oasis, né? E aí eu abro com uma pergunta. Depois de 15 anos separados, Fred, o Oasis ainda tem alguma coisa a falar? Ó, Júlio, eles disseram muitas coisas, né, nesses 31 anos, né, desde o lançamento do primeiro LP, eles falaram muitas coisas já, o silêncio deles falou por muito tempo também, porque durante esse tempo de rescaldo aí, muita coisa aconteceu, o nome dos Gallagher nunca ficou tão... nunca ficou fora de evidência de uma maneira positiva ou negativa, geralmente pelas encrencas e discussões aí entre os irmãos ou deles com outras pessoas. Mas, via de regra, o Oasis disse muito. Ele falou num momento que a gente vinha, né, de grandes lançamentos, né, ali no início dos anos 90, com Metallica se reinventando, a ascensão da cena de Seattle, e isso vinha muito lá dos Estados Unidos. E foi meio que uma resposta da Inglaterra, que sempre foi tão forte, né, no rock and roll, em trazer um nome aí de peso e que mobilizou multidões. Eles disseram coisas muito boas, né? O Oasis, por mais detratores que possam ter da marca, o Oasis veio... Os 2 primeiros álbuns são excelentes, né? São, pra mim, particularmente, eu acho que são álbuns, assim, icônicos. Eu vou ser honesto que a partir do terceiro LP eu não tive mais muito contato com a banda, mas fiquei, né, obviamente que sintonizado aí no que vinha sendo lançado.
Pode falar, André. Manda aí. Não, lembrando que na nossa época, na época do Oasis, 95, né, anos 2000, a gente não podia falar que gostava de Oasis, não podia. Foi bem citado, foi bem lembrado, André, porque eu curtia muito e realmente a gente tava assim num cenário assim de revolta e esse Britpop aí do Oasis naquele momento era um tanto quanto mal visto, digamos assim, né? Digamos que o Oasis foi o Supertramp dos anos 90, né? Que o Supertramp também é uma banda que é adorada por muita gente, mas que os hard rockers da década de 70 e do início dos 80 ali não gostavam de assumir que curtiam muito. Mas agora, o gancho que eu pego dessa questão da volta do Oasis é a volta de todos esses ícones aí, né? Que ainda podem voltar, que ainda estão aí vivos para poder se reunir. A verdade é que tudo passa por uma questão financeira, cara. Porque, sinceramente, o que poderia mover dois irmãos que supostamente se detestam a se reunir se não for pra fazer show e levantar mais uma graninha e garantir o pagamento da Prevent Senior deles agora, que eles são usuários desse sistema. E eu vejo como isso. E assim, cara, eu vejo até voltando por um tema que eu toquei, né? Que a gente conversou aqui na questão dos grandes shows. Eu não sei se o público mais jovem tá tão aberto pra ouvir Oasis, ou eles vão depender de nós, que saudosistas, que seguimos com eles lá desde o início dos anos 90, entendeu? Então, aqui não sei, mas ali na Inglaterra, naquele miolinho ali, Reino Unido, os irmãos Gallagher, eles continuam tocando. Sim. E então eles tocam a música dos Oasis, tem novas gerações curtindo. E quando o Oasis disse vamos voltar, assim, o Teve Spotify... um hype, né? Lá em cima. Ah, legal. Então, isso realmente é algo que eu não tinha, então significa dizer que eles continuaram cultivando novos adeptos, não só os velhos. E os pais também provavelmente devem ter passado esse genoma aí, essa genética aí pros filhos, né? Mas é o que eu falo, eu sou entusiasta do Oasis, gostava muito, foi uma das primeiras músicas que eu toquei no violão, foram Don't Look Back in Anger, Wonderwall, né, claro, mas especificamente o primeiro álbum, né, Live Together, Live Forever, músicas fantásticas. Eu gosto muito do Oasis e eu acho interessante a volta, sim, eu acho bastante interessante, acho que é provável que eles façam bons shows. E mais ainda, é provável que eles façam mais novas, ótimas polêmicas. Eu me lembro que quando o Oasis surgiu, toda essa coisa do Britpop, né? Havia uma divisão, né? Assim, uma polarização, se é que a gente pode falar nesse sentido, que era o Blur e o Oasis. Então eles competiam para ver quem lançava o melhor disco e tal. E ambas as bandas lançaram álbuns incríveis, sem dúvida. Agora, realmente, eu acho que essa volta, ela tem um quê muito mais, ao meu ver, mercadológico, no sentido de grana, do que propriamente no sentido de trazer algo artisticamente relevante. Eu nem sei se podemos falar que o Oasis é uma banda ainda, no sentido assim, né? Estrito do termo. Fala, né? As voltas, elas são quase que certeza de casa cheia. Sim. Volta do Titãs. Cara, os caras tocaram, encheram o estádio no Brasil inteiro. Então as voltas, elas, muito provavelmente, elas enchem os estádios. Só fazer uma provocação. Só uma provocaçãozinha, André. Será que o Engenheiros do Havaí, sua banda favorita, vai voltar? Se voltar sem o vocalista, eu vou. Então, André, então eu vou te falar. Então eu lamento te informar, mas voltaram, porque o Lix e o Maltz estão fazendo shows. Aí sim, estão fazendo shows. Eles estão tocando com uma banda chamada Engenheiros Sem CREA. E eles estão fazendo shows. O Carlos Maltz
e Augusto Lix. Cara, Eles estão tocando, pode procurar a agenda deles aí, que eles estão na ativa, estão dando entrevista em podcasts, e assim, assim como Secos e Molhados jamais vão voltar a tocar juntos, o Engenheiros do Havaí, na sua formação original, jamais vai tocar juntos, porque o Humberto Gessinger já bateu o pé e disse que não volta nem por um caminhão de dinheiro. E assim, tocando, né? Desculpa te atrapalhar, André, mas só para botar uma observação aqui, que você falou. As voltas, realmente, elas trazem essa coisa da curiosidade do público em saber como que esses artistas que ficaram muito tempo parados vão reagir e vão apresentar o seu material. E eu só lamento uma coisa, que geralmente essas voltas não são precedidas de material novo. Eles voltam, trazem aquele repertório antigo que fez sucesso e dificilmente você vê eles lançarem coisas novas na formação anterior. Eu não acredito que isso vá acontecer com eles, eu não vi nenhuma informação nesse sentido, porém seria interessante ver como que essas pessoas trabalhariam criativamente na geração de novo conteúdo. Eu acho também as voltas e também os fins. Terminar carreiras. Olha, vou fazer os meus últimos shows. Verdade. Eu e o Júlio, nós fomos no show do Roger Waters, que por sinal foi maravilhoso. Fantástico. Não Então, foi playback. também não foi playback, foi maravilhoso. E tem essa, mas eu acho que tanto as voltas quanto os fins são golpes. Porque as voltas é sempre caça-níquel e o fim nunca é o fim. O cara fala, olha, última turnê, é nada. O cara vai continuar tocando até o resto da vida e eu me sinto um otário pensando que eu fui lá no show icônico. Mentira! É o show icônico daquele dia, né? Você foi naquele show icônico daquele dia. Ô, Julião, só pra pegar mais um... então, mas o que acontece? A questão do fim é real que você falou, e tem uma outra questão do fim, que é a banda que já acabou e não parou. Tem essa questão também. Tem artistas que já pararam há muito tempo. É verdade. Mas ainda estão na ativa. E você acaba até se esquecendo que o cara existe ainda, entendeu? Um exemplo disso, é o seguinte, que não me critiquem porque eu gosto muito da banda que eu vou citar, mas muita gente não sabe que o Jethro Tull ainda está na ativa. É verdade. Entendeu? Tá na ativa. O Ian Anderson ainda produz material, só que assim, não é o exemplo pro que eu falei, porque eles ainda produzem bom material. Mas, assim, são bandas que foram tão famosas num tempo que se esvaíram no tempo e que viraram praticamente produto cult e underground, entendeu? Mas que foram cultuados num determinado momento. Eu não sei se você sabe, mas tem uma banda chamada KC Sunshine que continua... que continua tocando e tá lá, tá fazendo shows. Claro, não lança coisa nova, não lança um álbum, toca as músicas do passado, mas tá aí na ativa, né? Na verdade, fica a marca. Os integrantes todos já morreram, tá tocando o filho, o neto, o sobrinho, verdade. Fica a marca. Tem uma curiosidade de um produtor musical que ele disse assim, que ele trouxe o fundador do Creedence para tocar numa casa de show, não lembro o nome dele. John Fogerty. E aí, esse cara veio tocar, não veio ninguém. Ele falou, poxa, cara, o que os caras querem? Eles querem o Creedence. Você pode colocar 3 caras lá, nada a ver, tocando com a marca Creedence, que vai encher. Mas o interessante disso, André, é que é o seguinte, é que o John Fogerty, ele é a voz e a composição do Creedence. Então, se você fechar os olhos e ouvir, você tá ouvindo o Creedence tocar. Só que não é o Creedence. E, geralmente, o fã de rock, ele é um tanto quanto fiel a essas coisas e não aceita certas traições, entendeu? E aí, tanto que o Creedence, a outra parte do Creedence, que é o restante da banda, se apresenta como Creedence Clearwater Revisited. E já vieram fazer show no Brasil também. Então, a coisa acontece nas duas pontas. O John Fogerty não consegue puxar público porque ele não é o Creedence. E o Creedence, reinventado, não consegue puxar público porque não é o John Fogerty. Aí fica difícil também a gente chegar num paralelo aí.
Aí nós temos que chamar um filósofo alemão para consertar essa aporia aí. Bom, com certeza isso não vai acontecer com o Oasis, porque agora as duas metades da laranja estão juntas novamente. Só para provocar, só fazer uma última provocação pro meu amigo Fred e fazendo as boas-vindas a ele, o Oasis é melhor do que os Beatles? Olha, Júlio, eu vou ser bem honesto. Agora você me provocou, então eu vou falar. Eu deixei de lado há muito tempo essa discussão. Se os Beatles são melhores, piores, se tem alguém melhor que os Beatles. Porque pra mim é a mesma coisa de perguntar se o Pelé é melhor que o Maradona é melhor do que o Pelé. Não cabe a discussão, sinceramente, e não estou aqui revoltado com a sua pergunta, apesar do meu tom de voz. Mas na verdade o que acontece é o seguinte: o Oasis foi o melhor no tempo dele, dentro do cenário que ele atuava. Os Beatles foram o melhor no tempo dele, dentro do cenário que ele atuava, porém, a sua voz ecoa até hoje. É o que eu sempre falo. Toda vez que alguém... Tanto que, por exemplo, aí muitos saudosistas aí que vão me ouvir, aliás, essa palavra foi muito repetida hoje, né? Vão me ouvir, vão me criticar, mas eu quero que entenda o contexto. O principal toda vez que um detrator dos Beatles quer ofender um Beatlemaníaco, é dizer que os Beatles eram uma boy band. Eu concordo, os Beatles foram uma boy band. Que boy band? Foram uma boy band, porque o que é o conceito de boy band? Boy band é a reunião de meninos jovens, sim. Entre aspas, né, com todas as aspas possíveis, bonitos, bem apresentados, formatados, empacotados, para vender muito, para atender um público e vender muito a música deles. Eu só faço algumas distinções dos Beatles do formato de boy band atual. Ou que foi mais recente, ou que foi um estouro de sucesso na década de 2000, né? Ou até um pouco antes, com Menudo, New Kids on the Block e essa turma toda. A diferença só é a seguinte: primeiro, os Beatles eram músicos, bons ou maus, que muita gente ainda questiona essa questão da qualidade, mas tem gente que questiona a qualidade deles como instrumentistas, né? Mas assim, eles eram músicos, eles compunham as próprias músicas, eles tinham liberdade criativa, eles compunham o que queriam. E um outro detalhe, eles decidiram a hora que eles deixariam de ser uma boy band para simplesmente cravar o nome deles na história da cultura ocidental moderna. E outro detalhe, é uma boy band da qual, após 54 anos do seu fim, a gente ainda tá falando sobre ela. Então, o dia que uma boy band estiver sendo discutida daqui 50 anos, eu vou dizer, essa banda é maior do que os Beatles. Olha, eu espero que os irmãos Gallagher ouçam o nosso podcast, porque essa resposta foi foda. É isso aí, gente. É isso, gente. Mais um episódio, mais um podcast. Lembrando a vocês que o nosso próximo episódio vai ser o 12º e estamos fazendo uma coisa especial. Assim, estamos preparando uma coisa muito especial para o 12º episódio do podcast. Então, vou pedir para vocês novamente curtirem, compartilharem, fazendo essa coisa toda. E é isso aí, gente. Valeu. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.